Olá, boa noite. Vamos lá, vamos conversar sobre habilitação e reabilitação previdenciária. Ótimo, todo mundo já voltando aqui. Que coisa boa. Que coisa boa. Valéria, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Todo mundo, vamos chamar os amigos. Ale voltou. Ótimo. Pronto. Aí, ó, é bom que já chega de um bocado de uma vez só. Que coisa boa! Boa noite a todos. Nós vamos conversar sobre habilitação e reabilitação previdenciária, tá? Meu querido amigo Leandro Pereira, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Paraná. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, tá? Opa, agora vai, vamos todos, né? Ótimo, muito bem. Gente, vamos colocando, vocês sabem que no Instagram, o que é que acontece? Quanto mais coraçõezinhos, esses aqui, esses corações que você, né, no canto direito inferior, você aperta, mais pessoas vão chegando aqui para nossa live. Aí, boa. Estamos ao vivo, então, falando sobre direito previdenciário. E ó, com direito a cafezinho e tudo. Uma hora dessa tem que ter um café, né, Hélio? Bom, você sabe que a nossa batida aqui é pesada, né? Então, se não é café e café. Pronto, é isso mesmo. E daqui a pouco, você que gosta muito, vinho e vinho, né? Vinho e vinho. Daqui a pouquinho, chegando em casa, vamos abrir aquela garrafa de vinho especial para comemorar a vida, né? Luiz da Lujuro, tá aí, ó, Luiz, ó. Tem que publicar um livro lá, viu, Washington? Não, Luiz é um grande parceiro, Hélio. E o seguinte, o Luizinho é um grande parceiro e nós estamos aqui, bota aí o site, Luiz, www.lujuroeditora.com.br, o Luiz vai colocar aqui pra gente, que o quê? Todo mundo que segue aqui o meu perfil pode entrar lá na Lujur e ganhar um desconto de 15% no mínimo em todos os livros que ele comprar. Basta na hora do cupom colocar lá o quê? WB Eu Sigo. Então a pessoa vai ter o desconto. Ah, Washington, eu não vi o endereço, eu não sei como é. É só entrar aqui na minha bio, né, no perfil, que lá tem um link, que já tem lá um linkzinho que vai direto para a Lujur e você já vai direto tendo o teu desconto de 15% usando o cupom WBUC. E hoje, pessoal, como eu disse, Hélio, toda quarta e quinta, às 18h55, eu tenho o que eu chamo do WB Convida, tá? Eu sempre convido uma pessoa especial para estar aqui conosco. Hoje, inclusive, às 18h55, quem esteve conosco foi a Priscila Simonato, né, que mandou um grande beijo para você, estava aqui conosco, está aqui conosco já, a nossa presidente do IAPE, e dessa vez eu tive uma live especial com você num horário diferenciado desse das 21 horas. Então, o WB Convida é toda quarta e quinta, às 18h55. Já bota na agenda, você já sabe, você chega aqui tem uma novidade. E hoje, Hélio, como a live é dupla, nós vamos ter um sorteio duplo. Isso. Tá. Nós vamos sortear 2 livros hoje. Vamos sortear o livro da Priscila, sobre pensão por morte, e vamos sortear o teu livro. Cadê o livro? Mostra aí. Que é Habilitação e Reabilitação Previdenciária, que está na 3ª edição, agora saindo da LTR e indo para a Lujur Editora, lá com o nosso querido Luizinho, tá? Meu amigo... Só um pouquinho, Luiz, só um pouquinho. Silvia, você pode limpar só para lá. E não faz barulho, tá, Silvia? Consegue limpar sem fazer barulho? Então tá bom. Boa. Chegou aqui a Silvia, nossa rainha do escritório, que faz a limpeza aqui no escritório. Eu falei, ó, não faz barulho, hein, Silvia? Pelo amor de Deus. Hoje não, né? Agora não, né? Ó, advogada Silvia, vem cá, aqui. Silvia, vem cá. Deixa o pessoal te conhecer aqui. Vem cá, meu amor. Vem cá, te conhecer. Olha que loira linda. Vem cá, Silvia.
Olha a blusa dela, Love, ó. Olha a Silvia aqui. Boa, Silvia. Você tá Silvia. casada ou tá solteira, Silvia? Tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Mas quem tiver interessado na Silvia, manda um beijo, Silvia, pra galera. Aê, Silvia. Tá, mas, Hélio, você realmente, Hélio, você não tem um pingo de juízo. Cara, que legal. A Silvia, eu sou apaixonado por ela. Oi, Valesca, tudo bem? Ó, a galera mas, tá olha, toda aí. Ju, Rai, Juliana, a turma tá toda aí, tá uma turma também. boa já, né? O pessoal tá dando até oi pra Silvia. Mas, você vê olha, que quando a sócia é boa, você vê, tô com uma sócia minha aqui participando, o César também, bacana. Vamos lá falar de direito previdenciário que eu tô empolgado. Tomei um café, tô empolgado. Ó, o problema foi o café, hein? Exatamente. Mas assim, primeiro, todo mundo sabe, né? Na realidade, várias pessoas te conhecem, todo mundo te conhece, mas por uma praxe, né? Eu gosto sempre desses minutinhos iniciais ali, 1, 2 minutinhos, você dá o teu boa noite, conversar sobre você. Não vai listar todos os livros, não, que se você for listar todos os livros publicados, a gente acaba a live. Né? Então fala só dos últimos lançamentos, dá o teu oi aí. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para falar sobre mim no final da live, pode ser? Eu tenho aqui esse livro que está aqui na minha frente, que é a Reabilitação Profissional, o Teoria Pentadimensional, que todo previdenciarista tem que ler, todo previdenciarista que se preze tem que ler essa nova tese, Teoria Pentadimensional. Eu tenho aqui o Guia Prático de Benefícios Previdenciários, né? que é um livro que quem quiser entender a reforma previdenciária de uma forma prática, rápida e simples, é esse livro aqui. E tem meus 2 livros de poesia, Por Acaso, e A Vida é uma Poesia, que nós iremos sortear aqui também, de surpresa, na sua como é que chama esse negócio? Na sua live aqui. Então nós vamos sortear o livro da Priscila, o meu de reabilitação profissional e 2 livros de poesia que eu vou sortear e, obviamente, vou te presentear com um dos meus livros de poesia. Eu sei que você é apaixonado pela literatura. Olha aí, que coisa boa. Temos até novidades, assim, ó, sorteio surpresa, né? Mas, Hélio, aqui nós temos, na realidade, eu estou vendo pouco coração aqui, pessoal, eu quero muita curtida. Tem aqui do lado o direct, né? Aquele símbolozinho do direct, aquela pipa. Então, você convida os amigos, as amigas que tenham interesse nesse tema para estar aqui conosco. Tá? E veja, olha, então vai ser sorteio quádruplo, né? Não vai nem ser sorteio duplo, vai ser sorteio quádruplo, tá? Aqui pra gente. Então, pessoal, é o seguinte, Hélio, aqui eu tenho pessoas que já têm muita experiência no direito previdenciário, amigos, colegas, professores, né? Como também nós temos iniciantes, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria que, rapidamente, você nos explicasse o que é a reabilitação, a habilitação e a reabilitação previdenciária. O que é isso? Tá. Bom, é o conceito da habilitação e reabilitação profissional, ele é muito simples. A ideia da reabilitação e habilitação profissional é inserir, né, o segurado ou o dependente do segurado ou aquele que ainda não é contribuinte da Previdência Social, inserir no mercado de trabalho, tendo em vista a sua deficiência física ou mental, né? Então, a habilitação e reabilitação profissional, ela é profissional e social, né? Então, a ideia é de inserir o ser humano, né, no trabalho, é de fazer com que ele saia da margem social e entre para a ordem social, né? Aquela ordem social que está no artigo 93 da Constituição Federal, né? A ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, para existir a ordem social, tem que ter o trabalho. Se a pessoa não tem trabalho, ele está fora da ordem social. Então, se a gente lê o artigo 193 da Constituição Federal, lá nós vamos verificar qual é o conceito de ordem social.
a ordem social, para que o país tenha ordem social, tem que ter o trabalho. Então, não tem sentido uma pessoa ficar à margem desta ordem social, que é fora do trabalho. Então, vem o programa de habilitação e reabilitação profissional, que faz com que aquele que, por uma incapacidade física ou mental, não esteja inserido, faça um programa de habilitação e reabilitação profissional e possa se inserir nesse cenário laboral, que é a dignidade da pessoa humana através do labor, né? Então, Ótimo. Esse é o conceito da habilitação e reabilitação profissional. Perfeito, ótimo. E como é que o INSS, como é que o governo como um todo viabiliza essa reabilitação, essa reinserção ou inserção dessa pessoa? Não faz. Ou seja... Vamos primeiro assim, vamos primeiro dizer como ele deveria fazer, ou seja, exatamente. O que a lei diz para ele fazer e se ele está fazendo ou não. Exatamente. Vamos trazer um conceito histórico aqui para o pessoal entender. Ótimo. Eu acho que a gente tem a mesma idade, né, Washington? Eu estou com 49. Você deve estar com uns 42, 41. Você está com Você 49? É muito mais novo. 49. Pô, não, eu sou mais novo. Eu tenho 45 anos, mas não parece. Parece que eu sou mais acabado que você. Mas você viveu esse mesmo cenário do que o meu. Nós vivemos a época do INAMPS e do INSS, né? Isso. Do INPS. O INAMPS e o INPS. Aqui em São Paulo, na Baixada do Glicério, tinha um setor de habilitação e reabilitação profissional que era dentro do INAMPS. Ou seja, o Ministério da Saúde e da Previdência era um só. Quando veio a divisão da pasta ministerial da Saúde e da Previdência, o INAMPS foi para um lado, o INPS foi para o outro, cada um com a sua pasta ministerial, e a reabilitação profissional ninguém quis assumir essa carga, né? E aí fecharam vários Toma que centros, o filho é teu. Ninguém queria assumir esse filho, e vários centros de excelência de reabilitação profissional, com excelência mundial, fecharam as portas. E de lá para cá, a reabilitação profissional foi caindo, e praticamente hoje não existe. São pouquíssimas agências da Previdência Social que fazem, e muitas que dizem que fazem mal feitas. Bom, só aproveitando o gancho, Hélio, só aproveitando o gancho que você foi lá no INAMPS, gente, vocês são muito jovens, né, não lembram disso, mas antigamente só tinha acesso, entre aspas, ao SUS quem tinha carteirinha do INAMPS, que era quem trabalhava ou fazia parte de um sindicato laboral, de uma associação, de uma coisa do tipo. Se você não trabalhava, esquece. Às vezes, Hélio, desculpa, eu gosto até sempre de frisar isso, porque às vezes a gente xinga o Brasil em algumas coisas, a gente ainda precisa melhorar muito, precisa, mas poxa, o SUS, mesmo com todos os problemas que ele tem, é uma grande conquista social, essa universalidade e essa gratuidade de atendimento do SUS. Né? Por pior que seja, tem que melhorar muito. Mas assim, tem o meio copo cheio e o meu copo vazio. Vamos olhar o copo que está cheio. Mas você disse, você estava dizendo quando eu te cortei, que as pessoas hoje não têm muita estrutura no INSS para fazer a reabilitação. Então a gente viu como deveria ser. E agora, no mundo real, Hélio, você que lida com isso todo dia, né, no escritório, várias causas, como é que isso acontece? Bom, o programa de reabilitação e habilitação profissional ele é muito grande. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aula de habilitação e reabilitação profissional que tem 10 horas. 10 horas essa aula, é um curso. Né? Então você percebe que o programa de habilitação e reabilitação profissional ele é um instituto muito rico, que está previsto no artigo 89 seguintes da 8.213, portanto está na lei, né, previdenciária, na norma previdenciária. Só um pouquinho. Ô Silvia, pode acender a luz da sala de reunião, por favor? Pode deixar aceso, e desse corredor também. Então, tá lá no programa. Está lá na área de serviços da Previdência Social, é um dos serviços. A Previdência Social ela tem duas prestações previdenciárias.
dos benefícios e dos serviços. Dos serviços, nós temos a reabilitação e a habilitação profissional e o serviço social. Então, não é a Previdência Social, ela tem a obrigação de dar e de fazer o programa de reabilitação profissional. Mas o importante é a gente entender o cenário, o contexto do porquê que o programa de reabilitação existe, para eu entender qual é a sua importância. Tá? Bom, nós tínhamos o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Imagine só, Washington, se não existisse o programa de reabilitação profissional, todos que estivessem no auxílio-doença e não conseguisse mais exercer aquela atividade, automaticamente ele seria aposentado por invalidez. Ou seja, ele está no auxílio-doença, ele não consegue mais exercer aquela atividade, ele vai automaticamente ser aposentado por invalidez. Então, o que aconteceu? O legislador falou, opa, nesse meio eu vou colocar algo, que é o programa de habilitação e reabilitação profissional. Então, qual que é a ideia dela? Estou no auxílio-doença, não consigo mais exercer minha atividade. Calma, vou te preparar para uma outra para que você não receba aposentadoria por invalidez com idade precoce, ou que você não tenha oportunidade de crescimento profissional, ou que você não tenha possibilidade de contribuir com o país de uma outra maneira sem que você esteja aposentado por invalidez. Ou seja, a ideia não é matar essa pessoa laboralmente. A ideia é fazer com que ele possa voltar ao mercado de trabalho, contribuir com o país e ter um rendimento maior ainda, dependendo da atividade que ele exercer. Essa é a ideia da habilitação e reabilitação profissional. Tá? E esse é um ponto, né, que é um ponto até de, vamos dizer assim, de gestão de risco e de gestão financeira. Gestão né? de risco é aquela financeiro. velha história. Se a gente olhasse, né, vamos esquecer o sistema público, mas olhando o sistema privado, né, o que é que muitos planos de saúde fazem? Exatamente para diminuir a sinistralidade deles. Eles começam a fazer exames periódicos, eles começam a te proporcionar remédios com preço mais barato, exatamente para que você adoeça menos. Né? O que é que as empresas fazem muitas vezes quando você está perto de aposentar ou quando está havendo uma mudança da empresa? O que é que ela faz? Ela faz um serviço de outplacement, ela faz um serviço de instrução dessa pessoa. Então, assim, gente, não vamos pensar, né, até porque às vezes, Hélio, eu bato muito com isso, que às vezes o pessoal olha a gente defendendo os direitos da Seguridade Social e acha que a gente é bonzinho, acha que a gente quer passar a mão na cabeça de todo mundo. Não é isso. Né? Nós estamos pensando, e você falou muito bem, do ponto de vista de país, do ponto de vista de economia como um todo. Sim. Se eu tiver um sistema de saúde bem feito, serão mais pessoas aptas e economicamente ativas e ficando por mais tempo economicamente ativo. Se eu tiver um sistema de outplacement, se eu tiver um sistema de reabilitação e de habilitação profissional, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mantendo, como você falou muito bem, mantendo essa pessoa em atividade laborativa. Se eu tiver, na realidade, não tiver nada disso, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar doentes, vão ser mais caras para o Estado, vão custar para o Estado, vão deixar de trabalhar, então vão ser ainda mais caras, porque além de eu estar pagando, eu não vou estar recebendo, eu, Estado, e ainda eu ainda posso aposentar por invalidez essa pessoa. Sim. Então, assim, ter um programa de habilitação e de reabilitação profissional não é passar a mão na cabeça, não é ser bonzinho, é fazer uma gestão de risco, uma gestão financeira. Sim, é um pensamento econômico, né? Então a ideia, aliás, a reabilitação e a habilitação profissional nasceu na Segunda Guerra Mundial, Isso. onde alguns soldados sofriam com a guerra, eram mutilados com perdas de braço e perna e etc. E aí aquele país ficava com essa massa ociosa dentro de um outro país o qual ele estava guerreando e não sabia o que fazer com esses soldados, e muitos iriam com depressão e tudo mais, e aqueles países começaram a introduzi-los
num programa de habilitação e reabilitação profissional para trabalhar no setor administrativo e outras atividades naquele campo de guerra, naquele campo de batalha. E a ideia é essa, utilizar essa mão de obra, não deixar essa mão de obra ociosa, entre aspas, mamando nas tetas do governo. Ele vai utilizar o SUS, ele vai receber uma aposentadoria por invalidez, ele vai receber um LOAS. Não vamos gastar com esse segurado. Não, vamos inseri-lo no mercado de trabalho, fazer com que ele contribua para o sistema previdenciário, fazer com que ele contribua com o país e que ele tenha a dignidade da pessoa humana, que é trabalho. Ninguém quer estar aposentado por invalidez. Ninguém quer ficar recebendo benefício por incapacidade. Agora é óbvio, se ele não vê uma outra chance de sustentar a sua família, ele vai querer se manter na aposentadoria por invalidez. Então, quando você oferta a oportunidade de mudança de vida, ele vai receber isso com muito carinho, que foi a grande tese da minha vida, que eu consegui com uma menina que era pessoa com deficiência, do braço e das pernas, ela recebia um LOAS, né? E aí eu trouxe a tese de que a Previdência Social, através da reabilitação profissional, poderia, inclusive, pagar uma faculdade no programa de reabilitação e reabilitação profissional. Essa menina era lá de Indaial, de Santa Catarina, perto de Blumenau, que é um setor têxtil, e ela tinha uma aptidão profissional, Washington, muito rica, que era desenhar. E o sonho dela era ser estilista. Eu peguei todos esses desenhos dela, utilizei como prova da aptidão profissional, juntei um mapa de trabalho, que tinha muito trabalho naquela região, lá tem o pleno emprego, e que ela não conseguia emprego por um puro preconceito. E na região tem muita coisa de design, de roupas, de tudo. Muito. Confecção. E ela não conseguia emprego só por ser pessoa com deficiência. O que eu fiz? Consegui comprovar o preconceito, juntei as provas que era aptidão profissional e pelo artigo 93 da 8.213, que está dentro do programa de reabilitação profissional, as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiências habilitadas. Empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a contratar pela lei de cotas essas pessoas que passaram pelo programa de reabilitação profissional e têm o certificado de conclusão de curso. Ingressei com a ação, ganhei a ação, o INSS pagou a faculdade inteira de moda para ela e no primeiro mês de formada ela conseguiu um emprego numa pequena camisaria chamada Dudalina. Ou seja, isso é inclusão laboral. E hoje ela vive a vida empregada, contribuindo para a Previdência Social. Ela mora em Brusque, inclusive, Juliana Haas, que é a sua cidade de origem. Ela mora em Brusque e foi a grande tese da minha vida. E lá, o que eu fiz? Washington, indo na tua linha de fala aqui, que você ressaltou do caráter econômico que tem o sistema previdenciário. Eu levei lá uma conta de quanto que o governo, quanto que a União gastaria com pagamento de LOAS para ela até 70 anos de idade. E eu levei quanto que o governo, que a Previdência Social gastaria com pagamento de faculdade para ela. E quanto seria a contribuição dela, a partir da formatura dela, quanto que ela contribuiria para a aposentadoria até a data da sua aposentadoria. Fazendo esses cálculos, a Previdência Social naquela época economizaria quase R$900 mil. O Law Economics, né? Quer dizer, é o grande ponto, e cada vez mais, o que é que nós temos? Eu falo sempre aqui nos nossos encontros, nós temos de ter a clareza que nós temos que escolher um ponto, um tema, uma área para a gente se especializar e ser muito bom nisso. Agora, nós temos de ter uma visão holística e parcerias com pessoas específicas que têm conhecimento em áreas diferentes. Veja aí, você usou a lógica da própria economia, você usou a lógica orçamentária, você usou a lógica financeira, você usou a lógica do direito do trabalho, você usou a lógica dos direitos humanos e dos direitos constitucionais. Custeio previdenciário. Né? Então, assim, a Previdência foi quase que um efeito.
de toda essa construção. Agora, Hélio... Aí é o diálogo das fontes, né? O diálogo das fontes, exatamente, o grande diálogo das fontes. Agora, Hélio, eu fui diretor de uma empresa de seguradora do conglomerado Banco do Brasil, aí em São Paulo. Né? Aliança do Brasil, uma seguradora, ficava ali atrás do ginásio do Ibirapuera, na Manoel da Nóbrega. Você conhece bem a região. E à época, eu, enquanto diretor, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, calma, eu quero contratar deficientes dentro dos programas de reabilitação, dentro das exigências de cotas específicas, e em São Paulo, pagando um salário bom para essas pessoas, eu tive muita dificuldade de encontrar essas pessoas. Como é que isso funciona? Isso seria, a gente pode inserir isso dentro do próprio programa de reabilitação, essa busca, não só a preparação, mas a busca de alocação realmente, de contratação dessas pessoas? Olha, a sua pergunta é muito importante. Até porque o INSS está confundindo qual é a obrigação dela e qual é a obrigação da empresa. A obrigação do INSS, pelo artigo 136, parágrafo 1º, do Decreto 3048, e o artigo 89 da 8.213, lá é claro que a obrigação da habilitação e reabilitação profissional é do INSS e ponto final. O artigo 93 da 8.213 de 91, lá diz que as empresas são obrigadas a contratar as pessoas com deficiências habilitadas, portanto, não é contratar pessoa com deficiência sem habilitação, não. É contratar pessoas com deficiência habilitada e os reabilitados. Quem são os reabilitados? É que trabalho, não pôde mais exercer aquela atividade e se reabilitou. Esse é o reabilitado. Quem é o habilitado? O habilitado é uma pessoa com deficiência física ou mental que não tinha nenhuma habilitação, então ele foi habilitado para aquela atividade. As empresas são obrigadas a contratar as pessoas com deficiência habilitadas e os reabilitados. Mas aí eu pergunto, onde estão essas pessoas? Não existem esses atores sociais. As empresas têm uma dificuldade enorme. E pior... Eu relatei a minha realidade. Sim. Eu tentei, e o pior, depois que você contrata, você não pode demitir. Então, só com a substituição de um outro. E que não existe. E que não existe. Aí as pessoas sumiram, literalmente. Exato. Olha, gente, eu estou falando um caso de experiência própria, não estou dizendo que isso é geral. Né? É uma coisa... Eu digo que é geral. Não, eu digo que é geral. Eu não estou falando em relação ao deficiente em si, mas a uma estrutura que localize. Eu estou falando do estado de São Paulo, da capital, em pleno Jardim Paulista, ali na Manoel da Nóbrega, né, em pleno Jardim Paulista, uma estrutura enorme, uma empresa pagando um ótimo salário, né? Eu me lembro, a época, era quase 3 salários mínimos, era 2 salários mínimos e meio, um salário bom para um atendente, uma coisa simples. A gente fez realmente dentro dessa lógica. E você não achava. Não acha. E pior, aí vem o Ministério Público do Trabalho e autua essas empresas, né, por não cumprir a lei de cotas. E aí eu tenho conseguido quebrar todos os autos de infração e ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho tem entrado no Poder Judiciário, graças a essa obra, tá? Que os juízes têm utilizado como jurisprudência a minha obra. Foi até engraçado, de uma ação que eu estava defendendo, o juiz usou na sentença, citando a obra do advogado. Olha que interessante isso. Acho que ele nem percebeu quem era advogado. Olha, me diz o número do processo que eu vou arguir nulidade, hein? Pois é, cara. Ele utilizou na sentença a minha obra para justificar que, olha, não tem como você penalizar alguém de um crime impossível. É impossível você cometer um crime se não existe. Exatamente. Como. O crime é cometido quando existe a possibilidade. Por exemplo, um ato ilícito. Não cumpria o artigo 93. Por quê? Porque tem atores sociais, mas eu não quis. Ato ilícito. Beleza. Agora, eu tentei cumprir,
fiz todas as minhas obrigações, anúncio em jornal, atrás de APAE, pedi a lista para o INSS da relação de pessoas com deficiência. Fiz tudo atrás isso. De tudo. Não existe o ator social, então eu não cometi ato ilícito contra a norma. Ou seja... O que é que você acha, Hélio? Tem um projeto de lei que propõe, na realidade, transformar a cota no lugar da contratação em tipo uma contribuição que a empresa deve dar para o governo, para ajudar na reabilitação. Se eu acreditasse no governo, eu poderia pensar nessa hipótese. Mas por que eu sou totalmente contra essa hipótese? Porque você sabe que o sistema previdenciário ele tem uma agenda econômica. E dessa agenda econômica, ele divide lá uma porcentagem, por exemplo, para perícias extraordinárias. E tem lá uma verba destinada para reabilitação profissional. O governo não utiliza essa verba destinada... Está lá a verba, está destinada. Então não falta dinheiro para o INSS fazer a reabilitação profissional. Pelo contrário, todo ano não se utiliza a verba destinada para o programa de reabilitação profissional. Então não falta dinheiro, o que falta é gestão. É gestão. O Adilson Bezerra está perguntando aqui. Tentou de que forma? Procurou a equipe de reabilitação profissional do INSS? Procurei sim, Adilson Bezerra. Procurei a APAE, tinha uma associação, uma outra associação de deficientes específicos. Tem várias. Procurei o Cine na época, procurei a secretaria, à época, quem era a secretária de ação social, o que for, era a Alckmin, a mulher do Alckmin, a Mara Alckmin. Né? Eu procurei a secretaria, inclusive falei com ela desse problema e não tinha. Tá? Eu estou falando de São Paulo. Imagina lá na minha Fortalezazinha, eu que sou de Fortaleza. Imagina lá no interior do Maranhão, no interior do Piauí, no interior do Ceará, no interior do próprio São Paulo. Agora, Hélio, passando desse aspecto, um outro ponto que eu queria abordar contigo é o seguinte, e até uma pergunta que nós recebemos aqui na enquete. Tá? É viável a reabilitação profissional para a incapacidade temporária, considerando que o termo temporário terá recuperação? Vou repetir. É viável a reabilitação profissional para a incapacidade temporária, considerando que o termo temporário terá recuperação? Sim. Bom, primeiro vamos lá. Esse conceito de incapacidade temporária e agora incapacidade permanente, quem criou foi um demônio. O demônio criou e trouxe esse conceito de incapacidade temporária e incapacidade permanente que está totalmente ilegal e inconstitucional. Eu vou explicar o porquê o termo utilizado e vai sair no meu próximo livro esse tema. Por quê? A incapacidade temporária e permanente, ela existia quando? Quando da LOPS, da Lei 3807 de 1960. Quando existia a LOPS, a Lei 3807 de 1960, existia o artigo 27. O que o artigo 27 dizia, Washington? Ele dizia o seguinte, gente, o Washington não combinou essa pergunta comigo, tá? Não. Aliás, nenhuma, né? Nenhuma. Nós não falamos tá sendo bem freestyle, bem livre, tá? O artigo 27 da LOPS diz o seguinte, o segurado que completasse 12 meses no auxílio-doença, automaticamente virava aposentadoria por invalidez. Isso. Na verdade, começou com 24 meses. 24 meses, automaticamente virava aposentadoria por invalidez. Em 1966, esse artigo foi modificado. De 24 meses caiu para 12.
Então, o segurado que ficasse 12 meses no auxílio-doença, automaticamente virava aposentadoria por invalidez. Neste artigo 27, existia a incapacidade temporária e permanente. Temporária por quê? Porque existia o critério objetivo de transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, que foi revogado em 1973. Em 1973, o artigo 27 da Lopes foi revogado. E aí deixou de existir a incapacidade temporária e capacidade permanente. E aí o critério de objetivo de transformação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez foi derrubado para subjetivo. Então hoje não existe critério temporário e permanente. Tanto é que, quando que o critério deixa de ser temporário para ser permanente? Não tem critério. Não tem. Então, olha a sua pergunta. Professor Gustavo, quando cabe programa de reabilitação profissional no auxílio-doença que é temporário, sendo que ele é temporário? Temporário em que sentido? Quem que vai achar esse critério de temporário? É o médico. É subjetivo. Olha, Washington, quantos segurados nós temos que estão há 8, há 9 anos no auxílio-doença? Não, no ano passado, voltaram, no ano atrasado, né, em 2018. Em 2018, voltaram quase 2.000 servidores do STJ que estavam aposentados por invalidez. E voltaram. Olha lá. E gente que estava afastada há 10 anos, há 15 anos. Tá? Agora, Hélio, já que eu interrompi, deixa eu só falar duas coisas aqui, rapidinho, para incrementar o debate com a participação das pessoas. Mas eu posso só responder a pergunta? Pode, desculpa, vai lá. Porque eles estão dizendo aonde funciona e não funciona a reabilitação. Mas vamos lá, fala. Vamos lá. Aí, desculpa, o que acontece? O programa de reabilitação, ele é para quem? Ele é, na verdade, principalmente para quem está no auxílio-doença. Para que ele não fique muito tempo no auxílio-doença, recebendo muitos meses auxílio-doença. Então, vamos reabilitar esse cara para ele voltar para o mercado de trabalho e ele não ter o benefício convertido em aposentadoria por invalidez. Então, para quem que é cabível? Para quem está no auxílio-doença e para quem está na aposentadoria para invalidez. E ele é cabível, inclusive, para quem está aposentado. Porque o aposentado também trabalha, tá, gente? Isso. Fechada a minha pergunta, volta pro... Show. Então, olha, aqui a Aline Danelon, inclusive, ela é uma estudiosa da área, tá até vendo especificamente, escrevendo um livro também sobre o tema, e ela mandou algumas das perguntas aqui para cá para a gente. Ela está escrevendo sobre reabilitação? Isso. Aline, e principalmente sobre o projeto. Pega meu telefone com o Washington, que ele tem meu celular, e me ligue para a gente bater papo, tá, Aline? Isso, não. E nós fizemos, inclusive, uma live um dia desse sobre o projeto de lei. O projeto de lei que está fazendo essas alterações no programa de reabilitação e de cotas. E aí ela diz que lá no Sul, ela é de Camaquã, no Rio Grande do Sul, tá? Ela fala que lá é muito ruim a reabilitação. E ela diz que é muito regional. O Adson não disse de onde ele é, mas ele diz ser servidor do INSS que trabalha somente na reabilitação e que é muito bom, né? E a Luciana diz que lá no interior da Bahia está sobrando PCD habilitado para o trabalho, mas não tem emprego, né? Então veja, graças a Deus, em um ou outro canto, né, lá no interior da Bahia, nós estamos aqui. Rio Grande do Sul, São Paulo, Fortaleza não funciona direito, não tem. No interior da Bahia tem, está funcionando, né? Ou seja, falta realmente uma melhor gestão, uma melhor estrutura do Estado. Olha só. Bom, quero cumprimentar o Abdon, que é dedicado ao programa de reabilitação profissional, e ele vai concordar comigo que o princípio da universalidade e da uniformidade do atendimento, que é um princípio constitucional, ele não é
ele não é aplicado no programa de reabilitação profissional. Nós não temos em todas as agências da Previdência Social o programa de reabilitação profissional. Nós não temos, não só na APS, na Agência da Previdência Social, nós não temos na regional, em algumas regionais nós não temos programa de reabilitação profissional. O Addison. Tá? A nossa idade, numa hora dessa, é para ler essas letrinhas não enxerga mais nada, né? Nós não temos. Agora, nós temos alguns setores, algumas APS, que têm o programa de reabilitação profissional e que trabalham com muita dificuldade. Né? Mas eu quero trazer um case de sucesso que foi no Rio Grande do Sul, em que a reabilitação profissional, e o Addison vai concordar com isso, pode ser muito mais simples do que parece. Nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul em que um cidadão queria trabalhar no programa, queria exercer uma atividade e ninguém conseguia encaixá-lo numa aptidão profissional. E ele mesmo deu a ideia. Sabe qual que foi a ideia dele? Eu quero ter um carrinho de pipoca para ter na praça da igreja. E o INSS foi lá e comprou o carrinho de pipoca para ele. E esse homem está feliz da vida até hoje, exercendo atividade de pipoqueiro, ganhando muito mais do que o salário que ele ganhava antigamente. Isso é reabilitação profissional. Isso é reabilitação profissional. Interessante, bem eu tenho um bacana. caso aqui para te contar, muito interessante. Há mais ou menos 15 anos, uma pessoa veio vender caneta para mim. Caneta. No último andar da Santa Ifigênia, onde você conhece, que é o prédio do INSS, daqui é o prédio do INSS, vender caneta no último andar do meu prédio. Para mim. Eu falei para ele, mas você quer vender caneta? Se abrir meu escritório aqui, tá cheio de caneta. Você tem que vender gravata para advogado, e-sharp para as advogadas, e dei R$50 para ele. Falei, amanhã você volta aqui, todo arrumadinho, porque você está parecendo um mulambo, volta aqui que eu vou ajudar você a vender as gravatas. E ele voltou, acho, no outro dia, com as gravatas. Saí no prédio vendendo as gravatas para ele com o dobro do preço. Peguei meu cinquentão de volta, falei, vai lá e compra mais gravatas e volta aqui, que eu vou dar uma palestra na OAB e vou te levar lá. Hoje o seu Carlos, ele anda com uma pasta 007, cheio de gravatas, ele, o filho e a mulher, ele todo engravatado, vende gravata em São Paulo inteiro, ele é super famoso. Isso é reabilitação profissional, é você orientar uma pessoa com uma informação que é simples, que ele não tem a sapiência da busca dessa facilidade de ajudar a arrumar uma colocação no mercado de trabalho. Isso é reabilitação profissional. É muito mais simples do que poderia ser. Olha, eu não quero que o Addison se sinta ofendido, não. Pelo contrário, ele merece aplausos. Mas a gente sabe que não é uma realidade nacional. Ele está lá, é um único desbravador lá que tá firme e forte tentando fazer a coisa acontecer. Ele e alguns outros, mas são poucos. Agora, para eu, como jurista, falar que funciona, o princípio da universalidade da cobertura do atendimento, que está previsto lá no artigo 9495 da Constituição Federal, tem que estar efetivamente ativo. E não está. O Addison, inclusive, diz aqui pra gente que vai ser a monografia dele da pós-graduação. Ótimo, Addison. Manda até pra gente depois. O Addison e a outra acadêmica, Aline, eu quero que vocês entrem em contato comigo, que eu vou presenteá-los com o meu livro. E ele me fez um convite para ir lá conhecer o programa de reabilitação profissional. Estou assumindo o compromisso de, acabando a pandemia, pegar um avião e ir para Barreiras, na Bahia, conhecer o programa de reabilitação profissional. Estou assumindo só com uma condição. De vocês junto. Você, além disso, mas eu ia alterar. Você vem para Brasília, a gente toma um vinho aqui e daqui a gente vai passeando de carro até Barreiras, que é pertinho. Perfeito. Dá para a gente chegar. Tá combinado. Mas, olha, nós vamos lá. Nós estamos chegando aí já nos nossos 10 minutinhos finais, né? E gostoso que a coisa tá
num freestyle, como você disse, bem interessante, né? Parece até que nós estamos tomando um daqueles seus vinhos maravilhosos aqui, conversando aqui. Mas olha, uma coisa que eu queria, agora já a gente partindo para a parte final, eu queria que você falasse para o pessoal mais ou menos a estrutura do teu livro. Por que ele deve... Como é que você aborda? O que é que tem no teu livro? Se você fosse um crítico literário e você fosse fazer uma sinopse do teu livro e mostrar para o pessoal aqui onde é que tem. E lembrando, pessoal, que quem nos segue aqui, você pode entrar lá na Lujur, só entrar aqui no link, na minha bio, no meu perfil, você tem um link e tem lá a parceria com a Lujur. Você compra com desconto de 15%, é só botar WB Eu Sigo. E outra coisa, tá vendo essas duas carinhas aqui no canto esquerdo superior do teu telefone? Clica nessas duas carinhas, quem segue o Hélio Gustavo, é só clicar na minha carinha e começar a seguir. Você nem sai da live, você vai lá, segue e volta. Quem me segue e não segue o Hélio Gustavo, é só fazer o quê? Só clicar na carinha dele, você pula daqui da live, vai lá, segue e volta automaticamente, sem nem sair da live. Então, faz isso para todos nós estarmos juntos. Agora, Hélio, como é teu livro? Meu livro, ele é muito simples, a estrutura dele. Eu começo falando das obrigações previdenciárias dos serviços, que compreende serviço social e habilitação e reabilitação profissional. Então eu explico, começo pelo começo, né? Então eu começo explicando quais são os serviços previstos pela Previdência Social. Depois eu venho e falo das obrigações dos empregadores com relação aos empregados no acidente, tá? Depois eu venho e trago o que compreende a habilitação e reabilitação profissional e a diferença de habilitação e reabilitação, porque é uma confusão muito grande, as pessoas acham que é a mesma coisa. E aí eu trago a função social da reabilitação profissional, né? A questão dos convênios e etc, etc. Daí eu trago, para finalizar, a relação jurídica da habilitação e a reabilitação profissional no direito positivo. E o último capítulo, o conflito que há dessa relação jurídica entre reabilitação e habilitação profissional e a lei de cotas. Gente, a obrigação de habilitar e reabilitar não é da empresa, é do INSS. E a obrigação da empresa é em contratar esses que estão habilitados e reabilitados. Vou dizer uma coisa para você, Washington. Eu advogo forte na área empresarial e você sabe disso. Na advocacia previdenciária empresarial. Eu não sei quantos autos Você é um dos poucos no país que trabalha isso efetivamente. Tem 2 escritórios que trabalham efetivamente com habilitação e reabilitação profissional. O meu e o do Najarian, que é aqui no Pacaembu. Só 2 escritórios que fazem de verdade a advocacia previdenciária empresarial. E aí, Washington, eu tenho aqui vários autos de infração que empresas tomaram, porque não cumpriram a lei de cotas. E aí, eu fui à agência do INSS e protocolei um ofício requerendo todos os empregados, os segurados que passaram pelo programa de habilitação e reabilitação profissional. Uma das cidades foi Joinville. Não recebi essa lista até agora. Por que eu estou citando Joinville? É um grande polo industrial e a maior cidade do estado de Santa Catarina. Isso. Entendeu? Então, olha só, não existe. Você está entendendo? Eu trouxe aqui um caso que eu vou ter que preservar o nome, de um cliente meu que ele era mecânico e puseram ele para fazer habilitação e reabilitação profissional, pintura de quadro. Washington, quem que ganha dinheiro vendendo quadro? Washington, eu sou escritor de literatura, eu tenho 2 livros de literatura, 2. Sabe quanto que eu já ganhei de dinheiro com essa desgraça dessas poesias?
Gastou muito dinheiro com vinho para fazer os seraus na sua casa Só para para viver. isso. Só para isso. Porque o brasileiro não gosta de ler. São poucos os brasileiros que gostam de ler. São poucos. Não é da nossa cultura ler. Isso é fato. É diferente do europeu, diferente do argentino. Isso é uma verdade. A gente é do visual. A gente não aprendeu a ler. Isso é um fato. Eu não estou ofendendo o meu país, não. É um fato. Graças a Deus a gente está evoluindo. Graças a Deus. Mas é um fato. A gente, acesso à cultura, eu fui num teatro municipal de São Paulo com 25 anos de idade, meu cara. Eu vim da periferia de São Paulo. O acesso à cultura, para mim, foi muito difícil. Esse é o Brasil, 500 anos. Entendeu? Com certeza. Agora, Hélio, agora nós já estamos chegando realmente no final. Lembra que quem quiser comprar o livro do Hélio Gustavo, né, não somente esse, mas outros livros, basta entrar aqui no meu perfil, tem um link especificamente sobre esse livro de habilitação e reabilitação profissional. Ele tem um link aqui, você vai lá no meu perfil, clica, já cai direto. E aí o que é que você faz? Você põe o cupom WB, eu sigo, e você vai ter pelo menos 15% de desconto. Por que pelo menos? Porque lá na Lujur tem uns programas que a partir de que você compra uma certa quantidade de livros, você vai ter um desconto ainda maior. Tá? Mas pelo menos 15% você vai ter de desconto. Gente, olha, Hélio, eu queria rapidinho, em um minutinho, nós já estamos no fim, que você fizesse suas considerações finais, sua despedida, e eu tenho ainda os recados para falar sobre os sorteios. Rapidinho. Muito obrigado, Washington. Vamos fazer outra live, tá? Só quero fazer um convite para vocês. O IAPE vai ter um congresso online, entre lá, iape.com.br, tá? Amanhã e sábado, nós estamos num congresso no Damas Educacional, Congresso de Direito Previdenciário e do Trabalho, tá? Entre lá, é gratuito. E quero te convidar para fazer a pós-graduação em Coimbra, em Direitos Humanos e Direito Constitucional, do Direito do Trabalho e Previdenciário, em setembro agora. Em setembro, nós vamos para lá com uma turma, esquece a porra de Covid, porque lá tá tranquilo, tá? E risco aqui, risco lá, você corre lá. É melhor correr risco na Europa, tá? Nós vamos lá para Coimbra em 21 dias, 90 horas, você vai ter um curso de pós-graduação em Direito Constitucional e Direitos Humanos. Quem não conhecer Direitos Humanos e Direito Constitucional não vai advogar no direito previdenciário. O Washington mora em Brasília, ele é um grande pensador e ele sabe que os advogados têm uma grande dificuldade de levar processos para o STF por não ter abordado o tema constitucional nas peças iniciais. É o meu convite que eu faço para vocês. Entre no meu Insta que tem as informações lá. Obrigado, Washington. Gente, olha, esses programas são ótimos, tá? Eu conheço os programas e, assim, várias pessoas que foram e gostaram muito desse curso desenvolvido pelo IPG, não é isso? IEPG, mas é pelo IGC, pela faculdade lá de Coimbra. Isso, pelo IEPG, é muito bacana. E assim, a gente pensa que é muito caro, não é tão caro não, dá tranquilo para a gente fazer a inscrição e ir lá, tá? E eu coloquei também aqui o endereço do IAPE para vocês entrarem lá e verem a situação. Hélio Gustavo, um grande prazer estar aqui contigo, foi muito bom mesmo, e eu gostei assim, foi um bate-papo totalmente diferente. Engraçado que assim, você acabou de fazer uma live sobre o mesmo tema, mas foi uma live totalmente diferente. Nada a ver uma com a outra. Né? Eu falei então, para Ellen, a Ellen falou assim, Gustavo, mas o mesmo tema, eu falei, Ellen, assista que você vai ver que é diferente. Isso é a magia da academia. Com ela foi um caminho, com você foi outro caminho. É maravilhoso, uma delícia. Então, assim, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui conosco. E lembre, olha, assim que acabar essa live, se você não assistiu, ela vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Você pode assistir quantas vezes quiser, inclusive mandar para os seus amigos, mandar por WhatsApp, mandar por direct. Isso fica aqui salvo e você pode fazer. E ainda, quem quiser o sorteio dos livros,
Logo após essa live, eu vou colocar um post passando todas as informações. Esse foi o WB Convida, toda quarta e toda quinta, às 18h55, aqui no meu perfil. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Vocês todos, muito obrigado pela participação. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. A pandemia está trazendo bastante coisa ruim, mas está trazendo coisa boa. Vamos verificar o que tem de bom e vamos aproveitar. A tecnologia fez com que a gente vivesse coisas muito boas, como essa oportunidade de fazer essa live com o Washington, que está lá em Brasília, e dividirmos o nosso conhecimento com vocês. Muito obrigado. Boa, mas antes de encerrar, eu quero dar um grande abraço para a Rafaela Cosme, lá do Rio Grande do Norte, e o professor Guilherme Teles, lá de Sergipe, sempre conosco aqui. Beijo grande a todos, muito obrigado. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Valeu, um abraço, tchau, tchau.